capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Amém, glória a Deus, né? Eu vou passar aqui alguns versículos da Bíblia e eu queria adiantar para você que alguns deles têm muito a ver com a minha vida, né? Com aquilo que eu vivi, com a minha experiência. Então é fácil falar disso, é assombrador, né? Às vezes, mas é bem fácil falar disso também, porque faz parte daquilo que eu vivi na vida. Antes de ler aqui o segundo Reis, deixa aberto aí, vamos colocar aqui o Não Havia Rei em Israel, versículo Juízes 21, 25. Ó. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava correto. Do que ele está falando aqui? Do que nós vamos falar nessa noite? Naqueles dias Israel não tinha rei. Então cada um fazia o que achava reto. Né? Cada um fazia o que achava reto. Então ele quer dizer que faltou autoridade. Quando uma casa não tem autoridade, uma igreja não tem autoridade, um trabalho não tem autoridade, cada um faz o que quer. Chega o horário que quer, sai o horário que quer, vai almoçar a hora que quer, volta a hora que quer, né? Usa celular a hora que quer, porque não tem autoridade, está faltando autoridade. Quando não tem autoridade, cada um acha que deve fazer o que faz. E falando da família, quando a nossa casa não tem autoridade, porque a gente não entende o que é autoridade, e aí cada um faz o que quer, a nossa casa virou uma bagunça. E eu vivi assim por muitos anos, então eu tenho facilidade para falar nisso, é muito facinho para mim, porque eu perdi a família exatamente por conta dessas coisas. Então eu sei exatamente como é que você faz para perder sua família. Primeiro você não busca conhecer o que é autoridade dentro da família. Vamos dizer assim, coisa espiritual, o homem cuida. A mulher sabe edifica a sua. Você cuida da coisa espiritual, deixa a mulher cuidar da casa. A casa, não fala que o homem sabe edifica a casa, a mulher sabe edifica a casa. A gente cuida da parte espiritual e a mulher sábia edifica a casa. Meu problema é que eu quis juntar tudo. Aí eu tinha dó e tinha que pôr para desenvolver junto aquelas coisas todas no ministério. Às vezes você tem ministério e a pessoa não tem. Mas a gente embola tudo junto. Né? E a gente quer levar gente que não é para levar junto. Vamos falar de marido e de mulher. Às vezes sua mulher não tem um chamado que você tem. Então você vai para as coisas espirituais, ela vai cuidar da casa. Que é o que a Bíblia manda a mulher fazer. Aliás, a maior tarefa de uma mulher na terra não é ser uma boa pregadora. É cuidar bem da casa e ser mãe de filhos, é o que a Bíblia orienta. Ser uma boa mãe. Né? Uma mãe exemplar é o que agrada a Deus. Não é ela ser uma pregadora que agrada a Deus. É ela cuidar da sua casa, né? Cuidar do seu marido. E cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Né? E ser mãe. Então essa é a maior tarefa de uma mulher, segundo a Bíblia. Então quando falta autoridade, cada um faz o que quer. Perdemos a autoridade. Aí cada um faz o que quer naquela casa, cada um faz o que acha que deve fazer. Depois você perde essas coisas. Né? A gente vai perdendo essas coisas. Chega um dia que você não tem autonomia nenhuma sobre o filho. Antes do tempo, precoce, porque a gente vai perdendo a nossa autoridade. Ou no trabalho, ou na igreja, no ministério, qualquer lugar. Né? Então, o que Deus quer ensinar pra gente? A gente precisa aprender a separar emoção de fé. São duas coisas diferentes, tem que ser diferente. Tem que separar emoção da fé. Mais ou menos assim, apanhei a noite toda. Estou preso no tronco. Mas perto das 11 horas, eles oravam, cantavam e louvavam a Deus. Deus mandou um terremoto e eles saíram. Por quê? Paulo e Silas aprenderam a dividir o que é emoção de fé. Não posso misturar as duas coisas juntas. Então eu passei a minha vida misturando emoção com fé. Passei a vida misturando a emoção com fé. E eu vou dizer para você que deu errado. Não deu certo, não. Então nós precisamos aprender emoção. É que a emoção tem o lugar dela e a fé tem o lugar dela. Precisamos aprender a separar essas coisas, né? Então naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Não havia uma palavra de ordem. Não havia lá uma palavra de ordem. Cada um fazia o que queria, né? Chegava o horário que queria, saía o horário que queria, almoçava o horário que queria, voltava
a hora que queria, era tudo aberto, tudo bagunçado, porque não havia rei em Israel. No capítulo de Jó, capítulo 1, 20 e 21, nós precisamos estar conscientes. Ó. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se à terra e adorou a Deus. Depois de ter perdido tudo, o emprego, os animais, a casa, os filhos, família, perdeu tudo. E ele foi e adorou a Deus. Nós só vamos conseguir se separar a emoção da fé. Da parte emocional dele está abalada, ele perdeu tudo, mas ele tem fé. Aprendeu a dividir as coisas, né? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe. Uns tempinhos atrás, não muito longe, era proibido dizer isso. Você não podia ler essa passagem que diziam para nós não podemos falar isso, que nós saímos nu da nossa mãe, na maldição vai pegar a gente, nós não vamos prosperar. Tinha essa conversa, né? Logo no início da teologia da prosperidade. O Jó está dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, nós vamos orar, mas nós aprendemos a orar só a nossa vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo. Hoje a gente não tem coragem de orar se for a tua vontade. Me faz descobrir a tua vontade. E se não for, eu posso viver sem isso também, Senhor. Por quê? Porque a gente está envolvido no evangelho da ambição. Hoje é tudo ambição. Hoje os bispos, os pastores grandão, estão tudo coberto de ouro. Né? Eles estão tudo coberto de ouro e o povo está andando de skate. Eles cobertos de ouro. Então, o que acontece? Essa ambição tomou conta da igreja. E nós não podemos deixar essa ambição tomar conta do nosso coração. Então, por que Deus não responde a oração? Não responde porque nós vamos fazer ladainha. Nós se ajoelhamos e só falamos para Deus, e nós queremos isso, nós queremos aquilo, nós queremos isso, aquilo outro. Mas hoje não se pergunta mais qual é a vontade de Deus. Nós temos medo da vontade de Deus, não bater com a nossa vontade. E nós temos que enfrentar esse medo. Faz a tua vontade. Se eu tiver que perder, eu perco. Eu saí nu do ventre da minha mãe, se eu tiver que voltar nu, bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos que aprender a orar para conhecer qual é a vontade de Deus. Porque você dobra só para orar. Coisa que Deus falou, isso eu já sei, que você precisa também, eu já sei, que você precisa isso, você precisa, antes de eu te dar essas coisas, eu preciso alcançar você primeiro. Você está muito egocêntrico, o negócio é só você. Então, o Jó aprendeu a separar o que é emoção e o que é fé. São duas coisas diferentes. Se eu não aprender a separar a emoção da fé, você não vai conseguir levantar da cama para orar. Você não vai conseguir adorar a Deus, porque está muito envolvido emoção com fé. A emoção tem o seu lugar na hora certa e a fé também ocupa o lugar na hora certa. Então, no eu saí do ventre da minha mãe, era proibido você falar isso. Você tem que falar, eu saí nu do ventre da minha mãe, mas eu não vou morrer assim não. Eu vou morrer milionário. Era proibido você dizer que você saiu nu, podia voltar nu, né? O Senhor Deus, o Senhor tomou. Não pode falar que o Senhor tomou. O Senhor não toma nada de ninguém. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, hoje nós estamos envolvidos nessa ambição. Hoje nós estamos na igreja para ser coberto de ouro. Não pode faltar mais nada. Pronto, aí Deus não está comigo. Eu estou aqui só para Deus me dar joias, né? Me cobrir de joias, igual o faraó do Egito. Muitas joias, né? Então, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Eu já tinha coragem de orar isso. Ou seja, né? Se Deus quiser me dar, glória a Deus, porque a minha mente não está estacionada na miséria. Eu não estou estacionado na miséria, eu quero coisa boa também. Mas se elas acontecerem, glória a Deus. Mas se não acontecer também, glória a Deus. Nós temos que servir a Deus do mesmo jeito, da mesma maneira. Nós temos que servir ao Senhor, né? E no versículo 2, 9 e 10, ele vai dizer assim: então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Jó tinha coragem de enfrentar a mulher dele. Aconteceu comigo e pode acontecer com você. Eu não tinha coragem de enfrentar minha mulher. Ela tinha que fazer tudo, eu tinha que aprovar. Não tinha uma conversa em casa franca.
Eu ia fazer um casamento, aí eu tinha uma cobrança dentro de mim, tinha que pôr no meio, aí um pregava no casamento, o outro pregava, aquelas babaquices todas. E você vai levando o ministério assim, e eu vou dizer pra você que dá errado. É uma baita de uma bobeira. Você quer envolver sua mulher se ela não tem ministério? Não tem. Se Deus não deu ainda, Deus pode dar, mas se Deus não deu, por que você vai envolver? Vai virar um peso, não vai dar certo. O que vai acontecer? Nós vamos levando. Né? Estamos lá na frente da igreja, vamos levando. Estamos lá pregando, vamos levando. Está tudo errado, nós vamos levando as coisas. A Bíblia diz que a casa dividida não subsistirá. Ela só vai aguentar por um tempo. Minha casa aguentou 26 anos ainda. Estava rachada, mas aguentou 26 anos. A casa dividida não subsistirá, só vai aguentar por um tempo. Nós vamos enrolando, né, empurrando com a barriga. A gente não senta para falar a verdade, ou buscar alguém que fale a verdade, alguém cheio do Espírito Santo fala a verdade. Pra gente, a gente não cuida da família, não cuida do casamento, não cuida de nada, não faz uma manutenção, no casamento não faz nada, ele vai aguentando. O meu aguentou 26 anos. E já tinha me dito isso antes. Uns 10 anos atrás, ó, a casa dividida chega um dia que ela racha, ela não aguenta não. A casa dividida não subsistirá, vai subsistir aguentar um tempo, por um tempo. E ela não subsiste. Se não houver manutenção, se não sentar, não fechar o olho, não meditar, ver o que a gente pode mudar, né, o que a gente pode fazer para mudar as coisas, entrar num acordo. Então a casa não subsiste. O que aconteceu lá em Atos 5? Tinha um casal chamado Ananias e Safira na igreja. Aí houve lá um mover do Espírito Santo, o Barnabé começou, deu a casa dele, aí houve um mover, outro foi dando a casa, outro foi dando a casa, eles não queriam ficar de fora. Então eles queriam manter uma religiosidade. Vamos pegar a fila aqui também, o povo vai ver a gente na fila, vamos mostrar que a gente está na fila, a gente só leva o envelope vazio. O povo está pondo lá, a gente põe o envelope vazio. Aí nós vamos manter a nossa religiosidade. Para eles pensaram que tudo bem estar com a gente, mas estamos quebrados, arrebentados. Aconteceu comigo. Eu vivi muito tempo da minha vida assim, quebrado e arrebentado, porque eu não sabia sentar, conversar, não tinha maturidade para isso. E eu era tão rebelde que se alguém sentasse comigo, tentasse me explicar essas coisas, não ia dar certo, porque eu não ia aceitar, porque eu era muito rebelde. Eu pensava que eu sabia todas as coisas, que eu tinha todos os conhecimentos do mundo. No tanto que meus encontros de casais dava 5 folhas de ensino. Durou? Não, porque era tudo mentira. A palavra é verdadeira, o que eu estava falando era verdade, mas o que eu estava vivendo era mentira. Meus ensinos davam 5 páginas. Um dia eu lembro que 2 pastores sentou na igreja, lá embaixo ainda, lá no Bento. Sentou, eu preguei a palavra. Aí ele depois me procurou, eu falei assim, você pregando essa palavra, eu fiquei procurando onde você encaixar essa palavra para casamento, que eu não sabia onde se encaixava. Era sobre a pesca maravilhosa, né? E se encaixou direitinho e saiu de boca aberta com a minha mensagem. Mas eu não estava vivendo a verdade. E já tinham me avisado disso, a sua casa não vai subsistir. E se quisesse me ensinar, eu não queria aprender. Eu só queria falar, eu só queria ensinar. E eu li a Bíblia, minhas Bíblias eram tudo riscada, de Gênesis a Apocalipse, era tudo riscada, grifada. E deu errado. Porque eu não sabia me submeter às autoridades. Eu já pensei que eu sabia de tudo, eu sabia pregar. Eu dava cada ensino, menino, que eu vou te contar, e deixou 2 pastores de boca aberta. E subsistiu a casa? Não. Então eu estou falando da minha experiência, se não sentar, se a casa não tiver ordem, não tiver uma palavra de ordem, não subsiste. Cada um faz o que quer, não subsiste. A casa dividida não vai subsistir. Então tinha coisas que era do meu chamado, do meu envio, eu envolvia com certas coisas, não era para fazer aquilo, mas eu estava envolvido em tanta emoção, eu era guiado por emoções. Eu não sabia falar a verdade. Sabe aquele casal que nenhum fala a verdade pro outro? Ananias e Safira ficavam combinados. Vamos combinar em casa, chega lá, a gente dá uma aparência lá, né? Você põe o envelope, eu também coloco, aí a pessoa vai olhar para nós e vai pensar que a gente tá, ó, 100%, mas na verdade tá quebrado. E eu não fiz o que tinha que fazer. Eu não aprendi na minha família. Não é uma desculpa, eu não aprendi na minha família mesmo. Vim de um lar destruído, eu saí de uma instituição, fundei a minha destruída.
Mas eu poderia ter buscado o conselheiro matrimonial, eu poderia ter buscado um outro conselho, poderia ter ouvido alguém, mas se me falasse ao mesmo tempo eu não ia ouvir, porque eu era muito rebelde, eu só queria ensinar, eu só queria pregar, eu era o rei do ensino. Então não vinha me falar que eu não queria saber. Eu queria viver aquele momento meu de emoção. E aí, o Jó fala assim, mas ele respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, não receberemos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó tinha uma palavra de direção para a casa dele. Jó tinha uma palavra de ordem para a casa dele. O Jó tinha uma palavra de direção, de ordem, de autoridade na casa dele. O Jó tinha coragem de falar a verdade, chamar a mulher dele, vamos sentar aqui, vamos conversar. Ou a mulher chamava o marido, senta aqui, vamos conversar. Vamos ajustar as coisas, porque a casa dividida não vai subsistir. E eu estou falando de mim. Com 26 anos de casado, estou falando de mim. Né? Estou falando de mim. Esse negócio de você separou, depois você casa, uma coisa legal, né? Você vai formar outra família. Precisa ver se com todo mundo é assim. Precisa ver se Deus vai permitir você casar de novo. Não é essas modinhas que tem hoje aí, não. Separa e casa, separa e casa. Precisa ver se Deus... Ainda tem isso, o mundo espiritual. Se Deus vai permitir você casar de novo. Ah, vou arrumar um marido melhor, uma mulher melhor. Você vai na sua mentalidade. Vai precisar ver se Deus vai permitir você casar de novo. Eis aí a questão. Então não é pela experiência dos outros. Não, Deus já falou que aborrece o divórcio. Eu acredito que Deus, você se humilhar, você falar com Deus, Deus pode reconstruir sua família sim. Mas precisa ver se com todo mundo é assim. Deus tem um tratamento para cada um de forma diferente. Depende da cura que você teve, né? Depende da cura, o que Deus fez na sua vida, dentro de você, o que Deus mudou, se você está pronto para entrar em outra família ou não. Então depende de um monte de coisas no mundo espiritual, né? Não é aquela coisa do Edu Guedes e Ana Hickman, naquele glamour todinho, não é isso não. Precisa ver se Deus vai permitir outras coisas acontecerem na nossa vida, né? Então, ele diz assim, ele respondeu, falas qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal. Tem coragem de falar a verdade. É o que eu não tinha. Eu deixava passar muitas coisas que eu sabia que não era para passar. Não podia entrar aqui, do outro lado da espiritual, você vai se machucar, mas eu não tinha autoridade espiritual para falar. Eu não queria magoar. Eu não queria contrariar. E aí dá tudo errado. Quando você não quer magoar, quando você não quer contrariar, quando você não quer falar a verdade, não quer jogar luz nas trevas, depois dá errado. A Bíblia fala que Deus ama a verdade no íntimo. Então, o que acontece? Precisamos se posicionar, precisamos conversar. Ó, seu lugar é aqui, o meu é aqui. Então precisamos ordenar as coisas, dar nome aos bois, senão depois dá confusão. Não havendo rei em Israel, cada um fazia o que queria. Então precisamos ter uma palavra de ordem. Eu li o 2 Reis, né? Eu li o 9:11. Ah, não li o 9:11, eu li do 5, do 1 ao 6. Vamos lá, 9:11. Ah, não li ainda não? Então eu vou ler agora, é 2 Reis. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, com quem nós estamos tratando. Comandante do exército do rei da Síria. Grande homem diante do seu senhor. Já vamos adiantar logo o negócio, precisamos separar fé de emoção. Naamã chegou aqui. Aí nós vamos desmaiar, porque o Naamã chegou aqui, porque ele é famoso, ele é um grande comandante. Aí nós vamos mudar, nós vamos fazer gracinha, nós vamos começar a pregar aqui para alegrar o Naamã, vamos puxar o saco do Naamã. Vamos separar fé de emoção. Naamã senta e espera. Quem vai pregar hoje? Eu falei, o senhor espera, hoje do dia o senhor vem. O senhor vai ser convidado no outro dia, mas hoje não. Vamos tirar o Floresvaldo fora e pôr o senhor. Não, outro dia que a gente combinar, o senhor vem dar seu testemunho. Vamos
Vamos separar as coisas de emoção, sem muita emoção. Né? Vamos separar fé de emoção. O seu Naamã chegou aí, nós vamos mudar tudo na igreja porque o seu Naamã chegou. Porque o seu Naamã é famoso. Aí nós vamos separar tudo porque nosso nível de emoção sobe. Vamos ser um pouquinho mais frio, mais gelado em certas coisas. Vamos ser um pouquinho mais gelado. Por que você não amaldiçoa Deus e morre? Como fala, tu falando doida. Vamos ser um pouquinho mais geladinho, vamos pôr a casa em ordem. Vamos sair do nível nível emocional desequilibrado. Vamos dar equilíbrio na nossa vida. Ah, por que você não transforma? Você está numa necessidade grande. Por que você não transforma pedra em pão? Nem só de pão virar homem. Vamos ser mais gelado um pouquinho? Vamos dar umas respostas mais geladas para quem precisa? Vamos sair da emoção? Ah, se joga daqui. Não, não. Isso é tentar Deus, não vou me jogar, não. Ah, se você me adorar, eu vou te dar todos os poderes do mundo. Não. Eu vou adorar só Deus. Vamos ser mais gelado um pouquinho. Precisamos ter respostas mais geladas um pouquinho. Precisamos ser mais gelado um pouquinho, não espiritualmente, mas na questão da vida. Na questão da emoção, precisamos ser um pouquinho mais gelado. Precisamos ter resposta inteligente com sabedoria. Por isso que Deus manda a gente buscar inteligência e buscar sabedoria. Para a gente não ser emotivo, não ser muito emocionado. Olha, a igreja que cresce muito é porque Deus não está lá. É o diabo que está lá e o Satanás está lá. Por isso tem 5.000 membros. A minha é verdadeira, só tem 12, aí vem 10, aí 5 dorme. Vamos ser mais verdadeiro um pouquinho? Nossa igreja é pequenininha. E eu não posso fazer nada se Deus não fizer. Mas vamos ser mais realista um pouquinho, pé no chão. A igreja grande é do demônio, não é? Os discípulos pregaram, a igreja foi para 3.000 membros, depois foi para 5.000 membros por causa da presença do Espírito Santo. A igreja cresceu, a igreja encheu. Vamos deixar de bobeira, vamos ser um pouquinho mais realista na vida. Não tem, acabou. Não tem. Amanhã eu posso ter, Deus pode me abençoar, posso ter, mas eu não tenho hoje. Acabou a história sem mentira. Sem mentira nenhuma. Então, Naamã, o comandante do rei da Síria, só que ele pegou o pastor errado. Se eles pegam os de hoje, ele chegou lá, homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória sobre a Síria, ele é herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e a terra de Israel, levaram a cativa uma menina que ficou a serviço da sua mulher de Naamã. Disse ela ao seu senhor, tomara que o senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor assim, falou o jovem da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei carta ao rei de Israel, partiu, consigo com 10 talentos de prata, com 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta e dizia logo, chegando meu servo para que cures da lepra. Tendo lido, rasgou a roupa. Vamos lá. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, saberá que há Deus em Israel. E o Naamã foi até ele, foi. Chegou lá, ele atendeu o Naamã? Não, mas o Naamã era famosão, de homem de muito conceito, venceu muitas guerras, mas o cara tinha uma resposta fria para ele. Fala para o meu ajudante, vai lá, ajudante, fala para ele tomar banho no rio Jordão, mergulhar no rio Jordão que ele vai ser curado. Ele não foi puxar o saco do Naamã. Ele não foi envaidecer o Naamã. E olha que ele levou aqui, na época eu estudei, mas pode ser que eu tenha feito a conta errada, 680 mil reais de presente. Ele atendeu o Naamã por causa do dinheiro? Ele mudou alguma coisa? Não, continuou gelado, resposta gelada. Vamos separar fé de emoção. Vamos separar as duas coisas. A fé da emoção.
Vamos separar a fé da emoção. E tem gente tão inteligente, tão sábia como o povo da Universal que não faz isso. Essa tal de Vanessa André Surak. Olha o que aconteceu com essa mulher. Chegou lá, fez livro, fez tanta coisa. E o que aconteceu hoje com ela? Foi dada oportunidade para ela, aquelas coisas todas, né? Aí hoje ela está fazendo a turnê que ela vai fazer agora, praticando sexo ao vivo. A irmã da Universal, que chegou lá e puxaram o saco dela, já aproveitaram a veia artística que ela tinha, já colocaram na fila, já escreveu o livro e olha o que deu. Vamos. E a gente inteligente, hein? Gente sábia. Mas não tem ninguém mais inteligente do que Deus, né? Vamos ser um pouquinho mais frio. Vamos ser um pouquinho mais gelado. Não vamos levar problema de ninguém. Se eu quiser beber, o senhor bebe. É um problema do senhor. Eu vou orar pelo senhor. Para Deus libertar o senhor, fazer um milagre na sua vida. Mas se o senhor não quiser, o senhor vai morrer na pinga. Os demônios vão comer o senhor vivo. Vamos ser mais gelado um pouquinho, sem levar problema dos outros. Vamos cuidar do nosso. Ah, chegou aí o moço lá, o Naaman, né? Muito famoso. Né? Pede para ele tomar banho no rio, mergulhar 7 vezes. Se mergulhar 6, vai voltar do mesmo jeito. Não tem negócio. Vamos ser mais frio. As pessoas que eu julguei muito, eu aprendi uma coisa com ela. Tinha um na igreja que eu julgava ele tanto, eu não via ele como uma pessoa espiritual. Nunca vi aquela pessoa como uma pessoa espiritual. Achava que ele era tão carnal. Faltava uma reunião de oração. Tinha um momento que não estava. Tinha um momento que estava. E eu olhava para aquele homem. Nossa, como esse homem é carnal, hein? O cara está estabelecido com a família. O cara tem casa, tem carro, trabalha na igreja e a igreja está lá de pé, crescendo cada dia. Eu achava que era o mais carnal da igreja. E eu julgava ele. Tinha um de Itaquera que eu também julguei. Falei, esse aí não dá não para obra. 17 anos de Telesp na época, eu olhava para ele assim, para a obra, isso aí não dá não, isso aí não vai nem no monte. Está lá hoje com a igreja linda, uma igreja maravilhosa, consegue se submeter a outros homens de Deus. Está lá trabalhando, a família crescendo, e eu julgava tão carnal. Vamos deixar de cuidar da vida dos outros, vamos cuidar da nossa. Quando a gente está pensando que os outros é carnal, nós é que estamos padecendo. Vamos ser mais frio um pouquinho, não frio espiritualmente, mas na resposta. Mandou, né? Deixa aí, vira mim, saberá que a Israel, o homem de Deus em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai lá, lava-te 7 vezes no Jordão. Se fosse eu, queria ir lá atender o Naamã, queria conhecer o Naamã. Ver quando se ia sobrar alguma coisa para mim. Eliseu não. Vai lá e fala para ele tomar banho no Rio Jordão, né? E ele vai ser curado. Se ele obedecer, vai ser curado. Frio na resposta. Vamos ser um pouquinho mais frio. Seja um pouquinho mais frio com os filhos. Não fica fazendo tudo, cedendo a chantagem do filho, não, que amanhã a gente paga um preço. Vamos ser mais frio, um pouquinho mais gelado, um pouquinho. Não gelado espiritualmente. Fervoroso no espírito, mas separa a emoção de fé. O senhor vai lá, o senhor toma banho, mas eu trouxe 680 mil reais aqui de ouro, de presente de tudo. O senhor vai lá e toma banho no rio, e se o senhor obedecer, o senhor vai ser curado. Se não obedecer, o senhor volta para Israel, com seu dinheiro, com tudo que é seu e leproso. Vamos ter uma fé mais consciente, né? Precisamos ter uma fé mais consciente. Aqui no versículo Gênesis 50, 19. Respondeu José, não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Vocês fizeram muito mal contra mim. Não é? Vocês quase me mataram, me venderam, me traíram, me jogaram no poço. Fui preso por causa de vocês, fui caluniado por causa de vocês, fui humilhado, fui separado da família. Mas eu não tenho nada contra vocês, não. Já passei dessa fase. Porém, Deus tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tem mais, pois eu vou sustentarei a vós e vosso filho, assim os consolou e falou ao coração. Perseguiram tanto José, acabaram com ele. Sabe o que ele fez? Ainda vou sustentar vocês. Vão ser mais frio um pouquinho, sem emoção.
Vamos separar fé de emoção, você não consegue nem entrar no quarto para orar, porque o diabo fica na sua vida emocional, colocando tanto peso, aí esse aí não dá não, esse problema aí Deus não resolve não. Deus não resolve, isso aí é muito difícil. Você não vai, aí o diabo você não nem entra aí que você não vai conseguir orar. Entra para você ver resistir o diabo, ele fugirá de. Quando chegar lá dentro, Deus te dá prazer, Deus te dá graça para orar. 5 minutinhos que você fica lá dentro com Deus parece uma eternidade. Quando você sai dali, Deus te renovou sua mente, você não está pensando como você entrou. Você volta com a mente renovada, pensando em coisa boa, coisa maravilhosa. Não tem, mas não que se vocês devem alguma coisa, não é para mim, não, é para Deus. Vou sustentar você, o filho de vocês, e José foi lá e deu o melhor lugar para eles morarem. Quem tentou matar o José destruiu o José. Por quê? Porque José era frio nessa questão de emoção, de ficar com vingança, né? Ficar sem perdoar os outros e ficar julgando os outros. José era frio nisso. José estava num patamar tão alto espiritualmente que aquilo era uma coisa insignificante. O que vocês fizeram comigo é uma coisa insignificante. E assim os consolou e falou ao coração. Daniel 3,15. Agora, pois, estás disposto e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó, Nabucodonosor, quanto a isso, não vamos nem te responder. Sem muita entrevista, a gente dá muita entrevista para certas coisas. Sem muito papo, sem muita conversa. Ó, nós vamos tocar de novo, talvez vocês não entenderam. E se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Vai se aquecer 7 vezes mais. Ó, rei, nós não vamos nem te responder sobre esse negócio. Sabe que a vida com abundância está aqui. Um problema sério, nós não vamos nem te responder sobre isso aí. Vamos parar da entrevista. Vamos parar de muita conversa. A Bíblia manda a gente fechar a boca. Quem fecha a boca livra a sua alma da angústia. Quem fala muito, a sua alma fica angustiada. Nós vamos matar vocês, vamos jogar vocês lá de novo, cheio de ameaça, um monte de coisa. O Senhor sabe que nós temos convicção. Nós não vamos nem te responder sobre esse negócio. Não vamos nem te responder, né? O outro. E se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar, ele livra. Se não quiser, a gente morre na fornalha. Se Deus quiser livrar, livra. Se não quiser, a gente morre na fornalha. Convicção. Estou aqui nessa vida aqui, não é para dar tudo certo. Eu sou crente, tem que dar tudo certo. Não, negativo. Tem hora que nós erramos, tem hora que nós perdemos. Nós vamos orar para Deus restituir, abençoar. Glória a Deus. E nós temos que orar mesmo. Mas qual é a convicção deles? Não vamos nem te responder muita coisa. Seja um pouquinho mais frio. Não responde muita coisa, não conversa muito, não. Nem quando você tem bênção e nem quando você está em derrota. Fica quieto. Tem bênção que Deus faz na nossa vida, a gente fica quieto, senão você acorda o invejoso. Tem bênção que a gente fica quieto, a gente não fala nada para ninguém. Aí Deus abençoa, a gente quer dar o que a gente tem para todo mundo, né? Quer dar o motor do carro, porque nós estamos abençoados, e quer dar a porta do carro. Daqui a pouco nós estamos sem nada, porque Deus nos mandou fazer aquilo. Vamos sair da emoção e vamos mais fé. Tem bênção que Deus te dá, mas cala a boca, fica quieto. Deixa as pessoas vendo o seu progresso. Tem dia de guerra que a gente também cala a boca, fica quieto, não chega aqui sofrendo. Dos dois jeitos. Nem fala nada quando está em guerra, nem fala nada quando está abençoado. Deixa as coisas no dia a dia se tornando claras na sua vida. Deixa virando testemunho. Deixa as pessoas observando. Vamos ser mais frios um pouquinho. Vamos ter mais autoridade das respostas certas. Aqui no versículo Lucas 12:20. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. Olha que resposta fria.
Ah, eu consegui grandes celeiros, agora eu vou derrubar esse, vou fazer celeiros maiores, né? Aí Deus fala assim para ele: você trocou a ordem das coisas, você só está buscando coisa material. Louco, essa noite perderão a tua alma. E resposta fria, sem emoção nenhuma. Perderão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Sabe, vamos dar resposta, mas não é resposta sem educação. Você consegue entender o que eu estou falando? Resposta com inteligência, com discernimento, com sabedoria. Não puxa saco do seu patrão. Você não vai crescer puxando saco de patrão. Você vai crescer fazendo o serviço certo. Fazendo as coisas certas. Nós não vamos agradar a Deus puxando o saco do Naamã. Vendendo a nossa fé. Nós não vamos agradar a Deus puxando o saco de ninguém. Diz que quem não é visto, não é? Lembrado. Não é o quê? Não é lembrado. O Davi não era visto por ninguém, mas ele foi lembrado por Deus. Deixa Deus lembrar de você. Não entra nessa correria. Né? Eu tenho que dar ponta cabeça para o povo me ver. Isso é criancice. Isso é doença espiritual, porque Jesus falou que a gente tem que fazer coisa e não contar para ninguém. Não vamos entrar nessa doença espiritual. Quem não é visto, não é? Lembra, Davi nunca foi visto por ninguém. Mas Deus viu Davi, o rei de Israel. Deus vai te ver na hora certa. Você não precisa ser lembrado pelos homens. Não é os homens que dão oportunidade, é Deus. O que o homem dá cai por terra. O que Deus dá fica para sempre, é eterno. Então, Deus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, que tem para quem será. Tiago 4, 13 ao 16. Atendei agora, vós que dizeis: hoje, amanhã iremos para tal cidade, fazendo plano. Amanhã eu vou para tal cidade, eu vou morar lá naquela cidade, vou passar lá um ano, eu vou negociar, eu vou ter bastante lucro. Vós não sabem nem o que vai acontecer amanhã. Vamos deixar de ser criancinha emocional. Vamos apenas orar. Não é ficar fazendo plano doido. Amanhã eu vou estar para a cidade, vou lá, vou ganhar, eu vou, né? Que é a vida, se não apenas uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, ao invés de dizer eu vou se Deus quiser, não pode orar isso. Você tem que orar com convicção que vai dar tudo certo. Você não pode falar isso, que nu saiu do ventre da sua mãe você vai voltar nu. Não pode falar isso. Vamos ser mais realistas um pouquinho com o evangelho. Vamos pé no chão, vamos sair das emoções. Amanhã eu vou em tal cidade, vou fazer projeto, isso, aquilo. Aí Deus fala, você vai. Ao invés de dizer que você vai, fala aí, se Deus quiser eu vou. Se Deus permitir, eu vou. E o último aqui para terminar é o Atos 8, né? 19 e 20. Propondo. Eles chegaram em uma cidade, fizeram lá oração, os discípulos receberam o Espírito Santo, o povo recebeu o Espírito Santo, tinha um cara lá, um mágico, ele ofereceu dinheiro. Ah, se é no dia de hoje, né? Ah, se é no dia de hoje. Propondo, concedei-me também a mim esse poder para aqueles que sobre eu impuser as mãos receba também o Espírito Santo. Pedro, porém, disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, o seu dinheiro seja com você para a perdição. Tem dinheiro que entra na vida do cristão, que ele não é de Deus. Eles nem quiseram. Judas contraiu Jesus, ele se arrependeu, teve um remorso, veio devolver as moedas para o sacerdote não recebeu, e ele foi lá comprar um campo de sangue, um cemitério, com aquele dinheiro. Porque nem o sacerdote, que não conhecia Deus, não queria aquele dinheiro. Então nem todo dinheiro é bem-vindo na nossa vida, nós vamos deixar de emoção. Vamos separar emoção de fé. Emoção para cá, a fé para cá, senão nós não vamos conseguir dar uma palavra de ordem em lugar nenhum. Nem no trabalho, na igreja, nem em casa, em lugar nenhum. Nós precisamos dessa palavra de ordem. Precisamos separar a emoção da fé. E eu não sabia separar isso. Eu misturava tudo emoção com fé. Eu fazia o que dava na cabeça.
que dava na cabeça eu fazia. Nem tudo a sua mulher tem que estar envolvida no meio, nem tudo você tem que estar envolvido no meio. A mulher sabe, edifica, deixa a mulher cuidar da casa, do jeito dela, o que ela quiser fazer. Você vai brigar porque ela quer a cortina cor-de-rosa, você quer amarela. Você vai brigar por isso, vai cuidar do seu ministério. Deixa a mulher cuidar da casa. Quer dar palpite em tudo, quer tomar conta de tudo, enfim, não toma conta de nada. Eu queria um sofá cor de abóbora, aguenta. Senta naquele sofá cor de abóbora, faz uma careta falando, não gosto dele, Deus, mas eu vou sentar nele. Mas vai ter paz na minha casa. Senta no sofá cor de abóbora, não tem problema não. Você fala no mundo espiritual e a mulher sabe edificar a casa. Deixa a mulher edificar a casa, você edifica a casa de Deus e a mulher edifica a casa. Então, se a gente quiser comandar tudo, cada um tem a sua ordem na Bíblia, né? Cada um tem a sua ordem. Então, se a gente quiser levar por um lado que é espiritual, mas não é o lugar, não tem problema. Antigamente era assim, a mulher não trabalhava, era só o homem, um tempo bem antigo. A mulher não saía de casa, era só o homem que trabalhava e trazia o alimento para casa. Não era assim? A mulher ficava em casa. Agora mudou, agora os dois trabalham. Um ajuda o outro. Né? Os dois trabalham. Mas antigamente não era assim. O homem era o provedor da casa. Aí hoje os dois têm que trabalhar para viver melhor, ter uma renda melhor, né? Poder desfrutar da vida melhor, poder viajar, comprar as coisas. É bom que os dois trabalhem. Mas antigamente não era assim. Aí os pensamentos vão mudando. Né? Os pensamentos vão mudando e a gente vai ajustando as coisas. Mas o homem tem a parte dele e a mulher tem a parte dela. Meu problema é que eu misturei tudo. Então estou falando para você de experiência própria. Eu não tinha voz de comando na minha casa. Eu não tinha por quê? Porque Deus não me deu, porque eu não busquei a Deus. Eu não procurei aprender. Eu já pensei que eu sabia de tudo. Eu abria a Bíblia assim, Deus falava comigo na minha Bíblia e eu achava que eu já sabia de tudo. Eu pregava, era 5 folhas a minha pregação para casamento. Mas eu vivia lá igual na Nice, filha, fazendo acordinhos, mentirinhas no casamento. Vamos lá na igreja? Aí você fala lá que deu tanto, eu falo que dei tanto também, a gente passa por espiritual também. E isso não subsiste diante de Deus. Deus trabalha com o princípio em tudo. Essas coisas não subsistem, mentira nenhuma vai subsistir. Então precisamos trazer a nossa vida para a verdade, bem devagarzinho. Mas precisamos dar esse espaço, separar emoção de fé. Você quer ver uma coisa tão fácil, você está aqui, aí chega amanhã você tem que resolver um problema. Você já vai mentir, está tão acostumado a mentir que já vai arrumar uma mentira. Nós já vamos arrumar uma mentira, ao invés de chegar lá e tratar a coisa como deve ser tratada, falar a verdade. Né? Ao invés de a gente falar a verdade, nós vamos já começar com a mentira. Para você conseguir aqui mais uma casa, você vai ter que falar que ganha 3 mil, aí você ganha 5. Aí você já vai dar um jeito, como é que você vai falar para a pessoa lá que ganha 3 mil? Deus vai aprovar um negócio desse? Não, você vai passar e vai ter casa, mas o problema vai ser amanhã. Quando Deus voltar para ensinar a gente como é que faz as coisas. Então Deus trabalha com princípio, não é com malandragem, né? Com a nossa malandragem, com as nossas mentiras, não. Ela vai subsistir por um tempo só. Então o que eu estou falando para você é da minha experiência. Põe voz de comando na sua casa, senta, conversa. Não vamos ver só os outros que têm família bonita, não. Vamos fazer nossa família bonita. Né? Vamos corrigir o que tiver que corrigir, vamos sentar, vamos conversar, ver qual é o melhor caminho. Vamos submeter o que a Bíblia manda a gente submeter, porque esse é o melhor caminho.